Olá a todos, eu sou a Titi e bem-vindos aqui ao canal do Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo e a continuação então das respostas às vossas perguntinhas, a segunda parte. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que deixaram perguntas, o meu muito obrigada e um grande beijinho. Vamos então aqui continuar. Portanto, a Silveira deixou: como uma pessoa que também lê muito, embora menos do que tu, tenho dificuldade em lembrar-me de algumas leituras. Notas que também te faz esquecendo da maioria das histórias? E se sim, e se te mete confusão ou aceitas bem? Costumas tirar notas das tuas leituras? Sim, eu esqueço-me. Não só porque eu sou uma Dory. Esqueço-me não só de coisas relacionadas com livros, como de outras coisas em geral. Sou uma pessoa algo esquecida. Se me faz confusão ou se eu aceito bem, eu acabo por aceitar bem. É certo que aqueles livros que eu acabo por sentir mais, que me marcaram mais, consigo recordar mais coisas do que propriamente um livro que não me disse nada ou não me marcou. Mas sim, acabo por aceitar bem. Eu acho que também acaba por ser normal. Nós não somos um computador, nós não conseguimos arquivar toda a informação. O nosso cérebro suponho que a informação seja limitada, a informação que recebe, e portanto não conseguimos arquivar tanto. E acho que faz parte e acho que acontece a quem é leitor regular. Eu acho que é capaz de ser normal. Eu não acredito que haja alguém que, se calhar há daquelas pessoas que têm as memórias fotográficas e que conseguem lembrar-se de tudo, mas eu tenho dúvidas se haja alguém que consiga recordar mesmo as histórias de todos os livros que tenha lido. Se calhar essa pessoa só ler 1 ou 2 livros por ano, se calhar consegue, mas eu acho que é normal e eu aceito muito, muito bem. Costumas tirar nota? Aliás, eu muitas vezes, quando me perguntam às vezes o que é que eu achei de determinado livro, ou assim, se eu não me recordo totalmente e se tenho tempo, portanto não é uma coisa tipo em direto, costumo ir procurar ao blog o que é que, a minha opinião, que é para ler, e porque depois acabo por, quando leio a opinião, acabo então por recordar ainda mais coisas. Portanto, recorro muito então ao meu blog, ao meu próprio blog, para perceber, às vezes quando tenho dúvidas em determinados livros, para perceber, para ter então ali um contexto da minha opinião mais fundamentada. Costumas tirar notas? Não tiro notas. Se calhar é algo que eu deveria tornar um hábito. Às vezes poderia ser útil, porque eu às vezes leio o livro e depois acabo por ler outro, e quando vou gravar a opinião já não me recordo muito bem do primeiro livro que li, daquele que estou a fazer a opinião, e portanto se calhar poderia tirar notas, era uma coisa útil, mas não acho prático para mim estar a ler e estar a tirar notas. Eu também não faço marcação, não sublinho. A única coisa que aconteceu foi então num livro sobre aquele do Salazar, o ditador que morreu 2 vezes, e assim marquei, assim sublinhei, porque achei importante de fazer a forma como aquilo me estava a revoltar cá por dentro, mas não costumo fazer. Depois, a Fernanda Brás: se pudesses ser a personagem de um livro, qual escolherias? Eu recebi esta pergunta no vídeo anterior. Provavelmente a Liandana, de Seven Waters, do livro das Sombras. Eu gosto muito da personagem, é uma personagem muito forte, uma personagem feminina muito forte, e depois vais para o romântico com o Bran, um homem pintado, portanto, uma das minhas crushes. Ou então lá está a Margaret, do Norte e Sul. Também gostei dela enquanto personagem, enquanto conflito em que ela vem de um Sul mais campestre, e depois tem que ter ali um impacto com o Norte industrializado. A relação dela com os operários, e lá está a relação com o Mr. Thornton. Eu adoro também o Mr. Thornton, é uma das minhas crushes. Como escolhe-se as TBR do mês? Eu não faço uma TBR para cada mês. Lá está, eu dou prioridade aos livros de parceria, depois eu vou tentando ler aquilo que me apetece, olhando para as tantas, tentando ver também que projetos é que há de desafios de colegas minhas e afins, e depois tentando aqui encaixar dentro daquilo que me apetece ler, se dá para encaixar depois aqui em algum desafio, mas não faço não entro, por exemplo, está aqui à porta de outubro e não tenho nenhuma lista definida de livros que quer ler. Não faço TBRs. Cheguei a fazer algumas vezes,
mas é algo que não funciona muito bem comigo, porque eu gosto é de ler aquilo que... eu gosto muito de ler aquilo que me apetece, e tendo a TBR era uma coisa mais fixa, mais forçada, e não... acabava às vezes por desistir. Quando digo desistir é não ler aquele livro, e portanto não cumprir a TBR, é isso que eu quero dizer, portanto não faço. Depois, a Ana dos sonhos de uma leitora. Há algum género literário que sentes que lês pouco atualmente, e se sim, gostarias de ler mais? Sim, há, e é um dos meus géneros favoritos, lá está, a fantasia, por onde eu comecei. É um género que eu tenho muito carinho, mas que noto realmente nos últimos anos leio muito menos, e quero ler mais, quero voltar a ler mais fantasia, porque é um género que me é muito querido, é um género que eu tenho muito carinho. Qual a tua comida preferida? Adoro queijo, adoro massa, massa assim com molhos, lasanha, esparguetes à carbonara, gosto muito disso, e queijo. Deem-me pão com queijo e azeitonas e eu sou uma mulher feliz. E massa. Que país adoravas visitar, mas ainda não tiveste oportunidade? Também já falei no vídeo anterior, portanto, Itália. Tenho um grande fascínio por Itália. Depois, a Leonor Coelho. Alguma vez sofreste de ressaca literária? Ressaca literária no sentido de ter lido um livro tão bom, e agora os livros que eu pego a seguir não me cativam, não me prendem, e eu acabo por desistir? Não. O que aconteceu foi ter um problema na minha vida, nomeadamente, eu estou a falar no ano de 2012, o ano que eu fiquei desempregada. A empresa entrou em processo de insolvência, portanto foi um processo complicado, é um processo que, passado 10 anos, ainda não está fechado, ainda não está resolvido, mas naquele ano, sim, tive ali uns meses, e eu, quando digo uns meses, foram uns meses, portanto nós começámos com problemas, só para vos situar, em março. Depois, em maio, vim oficialmente então para casa desempregada, e foi então um processo difícil, e andei depois só ali depois em dezembro, portanto mais ou menos ali desde junho até dezembro, praticamente sem ler. Agora uma perguntinha da minha querida Ana Lopes. O que farias se ganhasses o Euromilhões? Se fosse assim um prémio Euromilionário, portanto, iria comprar uma casa melhor, portanto, para mim e para a minha mãe, uma casa que não desse aqui tantas despesas. Eu ajudaria também a minha irmã, o meu irmão, e depois iria, talvez então, viajar, fazer então essas viagens e depois viver então dos rendimentos, não ter que estar a trabalhar, e portanto iria viver então assim depois dos rendimentos, tipo mesmo a milionário. Depois, o que mais testas fazer no teu dia-a-dia? As deslocações de trabalho, casa, é algo que está cá de mim. E depois, assim, em termos de tarefas, tudo o que envolve tarefas da casa. Eu não nasci para ser fada do lar, eu não gosto. Portanto, também, então, vivendo como milionária na primeira pergunta, também teria, obviamente, empregada para fazer a lida da casa e para tratar da comida, porque eu não nasci para fada do lar, não gosto de tarefas domésticas. Depois, consegues-te recordar de novos personagens que estejam na tua preferência, na tua prateleira de favoritos? Se calhar é uma pergunta difícil, portanto, vamos lá ver. 9 personagens. Ui, então vamos ver. Guardiano, a Liandane, e a Liandane eu vou juntar o Bran do Homem Pintado, portanto, não sei se queres contar como duplo, funciona ali como par. Depois a Violette da Breve Vida das Flores, a moça, eu agora não me recordo, a mãe da personagem, eu não me recordo o nome, mas a personagem dos Quatro Ventos, da Christiane Hanna, uma personagem muito marcante. O Mr. Thornton, de Norte e Sul, o Lucifer, das Joias Negras, o Fermin, da Sombra do Vento, a própria Violeta, do livro Violeta, da Isabel Allende, o Gabriel Alon, e eu já não sei quantas disse 9, não sei, mas são assim personagens que eu tenho um carinho assim um bocadinho
especial. Quero incluir também aqui a Belle, a trilogia da Leslie Pierce. Olha, querida Ana, não sei se disse 9, se não os contei. Comecei a contar e depois distraí. Mas é difícil, mas são assim alguns dos meus favoritos. Devem haver muito mais, mas estes são assim os que mais me marcaram. A próxima pergunta é então do Guilherme, um rapaz que lê, e foi o único rapaz, o único elemento masculino a deixar então aqui perguntas no vídeo. E ele diz: como sou o teu parceiro aqui no que toca ao Steven Seller, queria perguntar-te como é que descobriste o autor e se tens noção de quantas pessoas é que já influenciaste para ler. Portanto, começando aqui pela parte final, confesso que não. Não me recordo de pessoas que tenham lido que, apesar de eu falar várias vezes no autor, que já leram. Que é pena, eu gostava mesmo que mais pessoas lessem Steven Seller. Mas então aqui como descobri? Eu descobri o autor através então, na altura devíamos estar em 2003, por aí, 2003, 2004. E o meu namorado na altura tinha uma sobrinha que era pouco mais nova que eu. Eu acho que a rapariga devia ser cerca de 3 anos mais nova que eu. Ele tinha uma grande diferença da irmã. E portanto ela gostava muito de ler, mais dentro aqui dos históricos. E ela estava quase a fazer anos, fomos à Bertrand para tentar escolher um livro. Eu confesso que na altura lia mais então fantasia. E fomos à Bertrand, andámos lá a ver e na parte dos históricos saltou-me um livro à vista do Steven Seller, que era O Crime na Via Ápia. Eu peguei no livro, li a sinopse e aquilo pareceu-me que era muito interessante. Acabámos então por comprar o livro, a oferecer, ela adorou o livro e depois, passados uns tempos, emprestou-me para ler e eu gostei muito daquilo. Não li mais nada do autor, eu depois também na altura quando compramos o livro para oferecer nem sequer sabia que era uma série. E depois então, passados uns anos, quando eu depois já estava a trabalhar, já assim, mais uns anos valentes, sempre fiquei ali naquela do Steven Seller e foi então quando fui à procura na internet, então, mais livros então do Steven Seller. Foi aí que percebi que era uma série, foi aí que comecei então a querer comprar os livros e a querer lê-los. Eu li os livros, neste momento tenho os livros todos, mas não os li por ordem, li-os completamente fora de ordem, porque eu ia lendo à medida que os ia comprando, e na altura muitos deles já era difícil de encontrar. Os primeiros foram editados então pela Quetzal, e eu tenho uma mistura de Quetzal com Bertrand, mas para mim o mais importante é ter os livros todos, é ter a coleção completa, do que propriamente estarem todos na mesma edição. Mas então fui lendo, consoante os ia comprando, fui lendo. Mas não sei, mas foi assim então um bocadinho por aí. Depois, por último, a minha querida Catarina, do Farmácia Literária. O que dirias à Tita de 15 anos? Oi, pergunta difícil, minha querida. A few moments later. Que ainda me for surpreender com coisas que vão acontecer. Que vou fazer alguns disparates, como é óbvio, mas as coisas vão correndo e vamos ter aqui algumas surpresas, coisas também um bocadinho inesperadas e que eu não pensava que iriam acontecer e aconteceram. Mas se calhar para não tentar estressar tanto, não tentar ser mais calma, tentar ser menos ansiosa, e acreditar que tudo vai dar certo, apesar de altos e baixos, que tudo dá certo e que tens de gostar mais de ti, tu mereces. Estas perguntas são muito introspectivas. Foste presenteada com uma viagem no tempo. Preferias passar uma hora no passado ou uma hora no futuro? Catarina, tu fazes perguntas muito difíceis. Muito, muito difíceis. Se calhar uma hora no passado em que, num momento, se calhar feliz, eu não sei dizer assim bem qual, mas daqueles momentos em que estávamos todos e estávamos felizes e que não havia preocupações, ou pelo menos não teria tantas preocupações. Se calhar aí
Se não exercesse a tua profissão atual, o que gostarias de fazer profissionalmente? Algo ligado com o livro. Se calhar trabalhar numa biblioteca ou assim. Mas acho que eu gostaria de ser algo ligado a livros. Não sei especificar o quê, mas algo mais relacionado com livros. Já tens ideias para a tua próxima tatu? Não sei, não tenho ideias, aliás, porque as minhas tatuagens, a maioria delas eu vi a imagem que a tatuadora disponibilizou e eu não sei porque adorei essa imagem. E portanto foi daí que surgiu. Foram poucas aquelas que foram encomendadas, a Belle foi uma das que foi encomendada, mas de resto as outras foram muito por impulso de aquela imagem, me marcou qualquer coisa. Eu gostava de ter uma tatuagem mais específica com a leitura, talvez uma estante de livros, talvez qualquer coisa com uma pilha de livros, talvez uma pilha de livros com uma imagem de uma rapariga a ler e com gatos à volta, talvez algo assim, mas não sei se será a minha próxima tatuagem. Confesso que ainda não pensei nisso, apesar de já há alguns tempos não fazer nenhuma. Fiz muitas seguidas e agora acalmei um bocadinho, mas gostava, uma das minhas próximas tatuagens, gostaria que fosse algo mais assim, então que destacasse o meu gosto pela leitura. Se escrevesse um livro, que género seria? Eu não tenho jeito nenhum para escrever, portanto não faço ideia. Se calhar algum livro assim mais tipo cómico, de peripécias cómicas, se calhar um bocadinho por aí, mas eu não é eu sei que muita gente, leitor, tem esse sonho de escrever um livro. Eu não tenho, nunca tive esse sonho, nunca tive essa missão, portanto, porque eu acho que não tenho jeito para escrever, mas se calhar assim algo, se calhar mais cómico, mais bem disposto, se calhar assim mais disparados, um bocadinho mais por aí. Eu quero então agradecer mais uma vez a todos os que deixaram as vossas perguntinhas. Muito, muito obrigada. Um grande, grande beijinho. Gostei muito aqui, apesar de algumas perguntas serem difíceis, algumas perguntas são difíceis de responder, mas gostei muito. O meu muito, muito obrigada. Espero que continuem então a gostar aí de estar desse lado, que eu gosto muito de estar aqui a comunicar convosco. Um grande, grande beijinho e até o próximo vídeo.